E aí, molecada, no vídeo de hoje eu vou explicar como você pode ser mais criativo, como ter mais ideias e como ter melhores ideias. É mais um vídeo aqui na playlist Nada Como Um Dia Após o Outro Dia. É uma playlist que envolve vários assuntos do dia a dia para te ajudar a ter resultados um pouco mais rápidos na sua vida. Por que as ideias são importantes? No dia a dia, seja no trabalho, seja em casa, seja um problema que você está tendo com alguém, ou você só quer fazer uma surpresa para alguém que você goste, ideias são importantes. Para quê? Para que você possa analisar qual é melhor, qual é pior, e você aplica uma e segui-la até ver o resultado que vai dar. Então, quanto mais ideias você tem, quanto melhores forem as suas ideias, melhores vão ser os seus resultados, tanto no trabalho, quanto em casa, quanto no relacionamento. Em qualquer âmbito da sua vida, as ideias fazem parte, seja para fazer um jantar, seja para escrever uma carta, seja para enviar um e-mail, o que quer que seja, as ideias elas vão te ajudar. E muito diferente do que as pessoas geralmente acreditam, as pessoas não nascem criativas, não é um dom divino. Eu escolho que essa pessoa seja criativa, eu escolho que essa pessoa não seja criativa. Não, é uma habilidade e essa habilidade pode ser treinada como qualquer uma. A primeira parte para que você consiga se tornar mais criativo ou mais criativa é você entender a interseção de ideias, a forma como as ideias se conectam para que você crie ideias novas ou ideias diferentes. Então a interseção nada mais é do que você pegar assuntos separados, os mais diversos temas e conseguir juntar numa ideia só. No livro Efeito Médici, ele traz muito essa ideia de como você trazer várias ideias e transformar numa ideia nova. Então, por exemplo, o Shrek. O Shrek é um filme que é muito famoso. Por quê? Trazendo agora o ponto da criatividade, né? Em que momento o Shrek se torna criativo? É um ogro que naturalmente é visto como vilão e eles trataram como herói. Então você está pegando duas ideias distintas e juntando num ambiente só. O brega funk, independente de você gostar ou não, você está juntando duas ideias, duas temáticas e trazendo para uma ideia só. Então o brega funk é uma ideia criativa, independente de quem goste ou quem não goste. Então, quando você precisar ser criativo, agora, quando precisar ser realmente criativo, é tentar juntar ideias diferentes da sua realidade. Ah, você gosta de moto, você gosta de princesa, você gosta de filme de desenho, você gosta de anime, você gosta de música gospel, você gosta de comida tailandesa. O quanto você consegue juntar um pouco de cada ideia, um pouco de cada cultura, um pouco de cada contexto para criar uma ideia específica para o que você está fazendo. Seja um trabalho da escola, um trabalho da faculdade, uma ideia no trabalho, alguma forma você vai conseguir juntar essas definições, esses contextos e criar uma ideia diferente, uma ideia criativa. Então a interseção ela vai ser muito forte nisso. Se tiver oportunidade, sugiro que leia o livro, vai ajudar bastante. A criatividade como um todo, ela vai ser maior ou vai ser menor, dependendo da quantidade de assuntos que você se expõe. Então, se você é muito focado em um único assunto, se você só acompanha uma única coisa ou pouquíssimas coisas, você vai estar se especializando naquele assunto. Porém, na hora de você ser criativo, você vai ter dificuldade para fazer essas associações. Agora, se você quer realmente ser mais criativo, é importante que você saia um pouco dos assuntos que você está acostumado a consumir. Vai ver um pouco mais sobre culinária, um pouco mais sobre moda, um pouco mais sobre outro estilo de música que você não está acostumado a escutar, porque isso vai te trazer uma bagagem diferente. Eu não estou falando se debruçar totalmente sobre esses assuntos, mas separa 30 minutos na sua semana, às vezes uma hora, segue somente um perfil que fale de vários assuntos diferentes, porque assim você consegue ter mais referências e as referências vão te ajudar a ter mais ideias e as ideias que vão fazer você ser criativo ou não. Então, se você quer trabalhar sua criatividade, você precisa exercitar esse ponto de estar em contato com várias referências. Agora, independente de você estar em contato com muitas ou poucas referências, você já tem uma certa bagagem. E essa certa bagagem ela pode ser utilizada com algumas técnicas para que você tenha mais e melhores ideias. Então, eu vou trazer 3 pontos de como você consegue trabalhar o brainstorm. O brainstorm é uma técnica para que você consiga listar o máximo de ideias possíveis e depois você seleciona qual é a melhor e qual é a pior. A primeira forma de você fazer um brainstorm é definir um número certo de ideias que você quer ter. Então, você precisa falar algo que a pessoa precisa fazer no dia a dia. Que ela precisa fazer no dia a dia é lavar a louça. Ah, não tem como fazer o brainstorm de lavar a louça. Ah. Você precisa dar uma ideia no seu trabalho. Então chega em casa e escolhe quantas ideias você vai anotar. São 10, são 15, são 20, são 50 ideias e começa a anotar. Independente de ser uma ideia boa ou uma ideia ruim, apenas anota. No começo vão vir as ideias mais óbvias, mais para metade, para o final, vão vir ideias diferentes. Depois que você tiver anotado todas essas ideias, você consegue saber qual é boa e qual é ruim, analisando o seu objetivo.
Então você tem que levar para o trabalho uma ideia para resolver algum problema que você tem que fazer, ou tem que criar um trabalho para a faculdade que você precise ter ideias, precisa criar um post, precisa fazer um texto, precisa fazer qualquer coisa, esse brainstorm vai te ajudar. Então separe pelo menos 15, 20 ideias e você não para de anotar a ideia até você chegar no número que você mesmo escolheu. Então vai anotando todas as 15 ideias. Aí depois você olha uma por uma. Essa ideia é muito clichê, risca. Essa ideia, mais ou menos, vou analisar depois. Essa ideia é muito boa, deixa aqui. Essa ideia é ruim, já corta. Outra ideia é ruim, mais ou menos, deixa. Aí no final de 15 ideias, 20 ideias que você anotou, você vai ter 5 ideias, 7 ideias, 8 ideias para você reanalisar. E depois você olha, qual é o meu objetivo? Quais ideias hoje estão... quais dessas ideias que eu selecionei estão de acordo com o meu momento atual, qual eu consigo realizar e qual eu não consigo realizar. E no final ali você vai ter 2 ideias muito boas que você vai conseguir selecionar se vai te ajudar ou não no seu objetivo. Aí você escolhe entre uma ou outra. Na dúvida, tira na moeda se uma não for muito superior à outra. Se ficar na dúvida no final, ou pede ajuda para alguém ou tira na moeda, porque geralmente quando a gente está muito na dúvida é porque as ideias não são muito diferentes entre si. Segunda forma de fazer o brainstorming: delimita um tempo. Por quanto tempo eu vou ficar pensando em mais ideias? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora? Depende do tamanho do seu problema e depende do tempo que você tem para resolver esse problema ou poder criar uma boa ideia. Vai funcionar semelhante ao número certo de ideias que você selecionou, mas nessa forma você coloca um temporizador e começa a anotar todas as ideias o mais rápido possível. O bom é que você julga menos as ideias na hora de anotar. Veio a ideia, você já anota e depois você faz o mesmo processo que fez da outra vez. Você seleciona as piores, já retira elas, as mais ou menos você deixa para analisar junto com as outras, e as melhores no final vão naturalmente sendo escolhidas. E aí, na dúvida, se não tiver nenhuma ideia boa, você repete o processo. Mais 5 minutos, mais 10 minutos, adiciona mais 5 ideias, mais 10 ideias, até que você consiga chegar numa ideia coerente. E às vezes uma ideia que você anote, que você acha que era ruim, na hora que você está analisando quais são as boas ideias, você pode ter uma ideia em cima dessa. Então uma ideia ruim, se ela é descartada, ela não pode te dar uma outra ideia. Então é importante que você sempre deixe uma ideia anotada, independente de você achar que ela é boa ou não. E a terceira forma de você fazer um brainstorm é a folha compartilhada. Então você fica com uma folha, você deixa uma folha no meio e você deixa uma folha com outra pessoa. Cada um vai anotando uma ideia. Anotou a primeira ideia, coloca na folha do meio e pega a folha do meio que estava em branco. Anota outra ideia. E a outra pessoa também. Então vocês vão ficar sempre esse processo de trocar a folha, passando a folha para o meio da mesa. Se tiverem mais pessoas, cada um fica com uma folha e uma folha no meio. Porque dessa forma, você está lendo a ideia das outras pessoas, que elas estão olhando por uma outra perspectiva. E aí essa ideia pode trazer outras ideias. Então o brainstorm ele vai ser retroalimentado durante todo o processo. E aí aqui eu prefiro fazer por tempo e não por delimitação de ideia. Separar ali 10, 15 minutos, porque tem essa troca de folha, às vezes fica um pouco mais confuso, um pouco mais difícil no começo, mas depois que começa a caminhar, você consegue ter boas ideias. E aí, novamente, você analisa todas as ideias e separa as que são boas e as que são ruins, para que você consiga saber, de acordo com o seu objetivo, qual vale a pena ser aplicada. Por mais que tenha sido uma ideia que você criou, por mais que tenha sido uma ideia que pareça ser boa, é importante que você não seja apaixonado pelas suas ideias. As ideias, elas foram feitas para serem testadas. Então você escreveu várias ideias, selecionou aquilo que você acredita ser melhor, conversou com alguém, pediu a opinião de outras pessoas e você acredita que realmente aquela ideia é boa, na hora de aplicar ela pode dar certo como pode não dar certo. E o importante é que não seja apaixonado por uma ideia. Por quê? Porque o seu foco é na meta, é na resolução do problema, é no objetivo. A ideia é só o caminho. Então, se um desses caminhos não deu certo, você troca o caminho, mas não troca a sua meta. O seu objetivo e o seu sonho continuam o mesmo. Mas, se uma ideia não funcionou, você troca por outra ideia. E assim você vai melhorando as ideias, vai ganhando mais experiência, vai ganhando mais bagagem no meio do caminho, para que logo você consiga conquistar o seu sonho. E lembre-se, aconteça o que aconteça, nada como um dia após o outro dia.